Boa tarde a todos, amigos. Primeiramente, eu queria agradecer a presença de todos aqui. Nós estávamos esperando para que todos entrassem. Nós estamos com cerca de 88 participantes na nossa vídeo. A gente pede inicialmente que os microfones fiquem mudos, como a gente tem bastante gente na vídeo, para a gente conseguir se comunicar um pouco melhor. Ok? Para quem não me conhece, eu sou Thiago Moisés, eu sou o gerente de produto do ACMS e nós estamos aqui felizes porque a gente vai conseguir mostrar uma nova ferramenta do ACMS para todos vocês. Ok? Antes da gente começar, nós vamos fazer uma oração pedindo a presença de Deus para estar conosco nessa reunião, ok? Pai que estás nos céus, nós somos muito gratos a Ti pela oportunidade que o Senhor nos dá de trabalharmos para a sua causa, Senhor. Agora, nesse momento, ao mostrarmos uma nova funcionalidade, clareza ao explicar e entendimento para as pessoas que vão usar essa funcionalidade, Senhor. Te pedimos uma bênção para todos os campos envolvidos, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Pessoal, como nós estamos aqui com a equipe de tesouraria, não sei, cada um está num computador diferente, mas eu vou girar aqui um pouquinho, rapidinho para vocês verem. O José é um analista funcional aqui do ACMS, cuida bastante dos hispanos. Nós temos um famoso aqui, o Joelson, ajuda bastante no suporte, certo? Todo mundo já deve ter conversado com o Joelson em algum momento. E aqui, o senhor Primo, também nosso analista funcional, que tem nos ajudado também nas definições das regras da área de tesouraria. Ok? Então, para começar, a gente vai falar um pouquinho, dúvidas pelo chat, o pessoal vai ajudar a responder inicialmente, e aí depois, quem sabe, a gente abre para perguntas, e aí abre o microfone para todo mundo, certo? A gente pode tentar fazer dessa forma. Eu vou dar uma breve introdução, a gente está falando agora desse novo módulo, que a gente poderia chamar, inclusive, dentro do ACMS Tesouraria, que é o módulo de reconciliação, o tão aguardado módulo de reconciliação, que a gente vem falando dele há algum tempo, trabalhando mais do que a gente fala até, e esse módulo para atender vocês, pensando nas ideias que o campo tem, para ajudar a facilitar o trabalho de vocês na reconciliação das contas. Aí, do módulo, como ele foi desenvolvido, é que essa é a primeira etapa dele, onde a gente tem algumas features, melhorias e interessantes para que vocês possam fazer o trabalho inicial, mas a gente sabe que tem coisas que podem ser adicionadas, e por isso a gente está fazendo a primeira demonstração para vocês, e em seguida a gente vai trabalhar para que a gente tenha mais novas funcionalidades, ok? Eu vou já para o Primo, e aí ele vai começar a fazer uma demonstração para vocês. A gente só queria mencionar e agradecer aos 3 campos que participaram, já faz 2 semanas que eles estão dando o módulo, para que vocês, para todo mundo, a gente tenha um produto um pouco mais refinado. Então, agradecer a Paulista Sul, a PLAC e a PAC, que trabalharam junto conosco nessas 2 semanas para ajustar os pequenos detalhes para que vocês possam usar sem muita intercorrência e de uma maneira bem mais tranquila, ok? Então, introdução, o Primo vai ajudar a gente agora, fazendo a demonstração de como vai funcionar o módulo de reconciliação bancária, ok? Vamos começar a falar um pouquinho sobre o módulo da conciliação. Hoje de manhã, o Joelson e eu já ativamos todas as entidades do Brasil para começarem o módulo da conciliação, tá? É que não, aquela hora. Todo mundo aqui vai ter acesso ao menu Movimento Financeiro Conciliação Bancária, tá? Porém, você não começa nenhum processo se você não ativar as contas para fazer a conciliação. Opa, mutaram. Legal.
A primeira coisa que você tem que fazer é ativar as contas que vão fazer parte do processo de reconciliação. Tá? Uma dica importante para quem está começando e para quem não vai fazer a reconciliação. Uma igreja. Comece com uma conta, aprenda, veja como funciona e comece a em outros lugares. Eu sei de alguns lugares que já faziam a movimentação financeira da conta bancária, ou seja, já deixavam um saldo financeiro sempre batendo entre a CMS e contabilidade, tá? E o extrato bancário. Então, essas entidades não vão ter muitas dificuldades. Só que eu também sei que existem muitas igrejas que ainda não fazem esse processo de lançar os movimentos financeiros da conta banco. Então, vocês vão precisar um pouquinho mais de um trabalho formiguinha aí para poder iniciar. Tá? Primeira coisa, vamos selecionar então uma igreja para startar o processo. Eu estou numa entidade de treinamento aqui, vou mostrar aqui para vocês. Vou selecionar uma igreja, vou pegar essa igreja teste, número 7. E aqui na conta bancária, ao editar, vocês vão encontrar esse botão aqui, ó, ativar conciliação. Uma coisa muito importante que eu deixei aqui, ó, acho que eu já passei para vocês, vocês já leram. Todas as nossas novas telas que a gente está trabalhando, nós estamos colocando esse botão de help aqui, ó, tá vendo? O botãozinho de help. É só você clicar aqui nesse botão de help que você vai ter algumas documentações que nós começamos a fazer para ajudar aí no suporte, para você entender um pouquinho esse processo. Ok, vou falar um pouquinho mais devagar, o pessoal está pedindo. Bom, como vocês podem ver, ele levou a gente aqui para uma página do suporte que ele explica todo o processo de como ativar e inativar uma conta para conciliação, ok? Então, vamos ativar essa conta aqui para conciliação. Ao clicar aqui, vai aparecer esse modalzinho aqui, onde eu vou ter períodos. Os períodos aqui selecionados que vão aparecer são os períodos que estão abertos na tesouraria. É o mesmo período que existe aberto aqui na tesouraria. Não existe possibilidade de fazer conciliação em um período fechado, tá? Período fechado é igual a contabilidade. A gente não faz mais a conciliação. Então, eu vou ativar aqui uma conciliação. Vou escolher o período 5. Esse saldo que eu devo informar aqui é o saldo que está no meu banco, no extrato bancário. Eu vou colocar um valor aqui, supondo que seja o valor que está no meu saldo do meu banco. Vamos supor que essa conta do Bradesco tem R$1.000. Ao tentar ativar essa conta, olha só o que aconteceu. Para ativar a conciliação, o período anterior precisa estar aberto, ou o saldo bancário, o mesmo do ACMS. Ou seja, o que aconteceu aqui? Eu tentei ativar uma conta, onde eu informei que o saldo do banco está diferente do saldo do ACMS. Pô, como é que a gente vê isso? Ao você entrar aqui em relatório, tesouraria, movimento financeiro, você pode listar aqui a igreja 7, escolher a conta do banco. E nós vamos ver o saldo inicial que existia no mês 5, que foi o mês aqui que eu tentei fazer a ativação. O mês 5. E nós verificamos aqui, ó, que o saldo inicial do ACMS é R$556. A gente tentou fazer a ativação com outro saldo, né, que foi o saldo de R$1.000, e por isso ele não permitiu ativar, ó, saldos bancários do movimento financeiro. Existe uma diferença, ok? Lucas, como é que a gente faz para corrigir isso? Tá? Isso aqui foi colocado de propósito para vocês não ativarem uma conta para conciliação com saldo errado. O ideal é que vocês façam um ajuste do saldo da conta no mês 5 e iniciem a conciliação no mês 6. Então, por exemplo, agora eu vou verificar. Supor que no mês 6, a minha conta começou com R$1.200. Ou seja,
No mês 5, eu vou precisar fazer o ajuste do saldo lá no movimento financeiro, fazendo a conciliação de movimento entre contas, e deixar o saldo inicial do mês 6, que é esse saldo aqui, igualzinho o saldo que existe no movimento do banco, ok? Veja que mesmo o saldo estando diferente do que você viu ali no movimento financeiro, ele permitiu você ativar a conciliação. Por quê? A gente subentende que no período 5 você vai fazer um ajuste. Então tá aqui, ó. O saldo inicial, o período inicial que foi ativado é o período 6 de 2019 e o saldo inicial que foi ativado é o valor de R$ 1.200, ok? Ah, Lucas, essa conta, essa igreja fechou, essa conta vai ser inativada, o que eu faço? É só clicar aqui e inativar a conciliação. Ah, Lucas, eu ativei com o valor errado essa conta. Tem como corrigir? Tem, vem aqui, inativa, faz o ajuste no movimento financeiro e ativa novamente. Então eu vou ativar ela aqui. Vou pegar um exemplo, eu ativo agora no período 5 com o mesmo saldo inicial que está no movimento financeiro, só para vocês verem o que vai acontecer. Ele vai lá e ele valida. Esse saldo que eu estou tentando ativar é o mesmo saldo do último período aberto? Opa, é sim. Então, ativou com sucesso. Ok? Então tá aqui, olha, período inicial que eu ativei e o saldo inicial que eu ativei. Vamos para a próxima etapa? Uma vez ativadas as contas que vão ser conciliadas, você tem que entrar aqui no movimento financeiro, conciliação bancária. Ok. Aqui nesse combo igreja, se você pesquisar, você vai ver que vai retornar somente as igrejas que estão ativas para conciliação. Se você tentar pesquisar qualquer outra igreja aqui, não vai retornar, ok? Eu tenho uma outra igreja ativa, a igreja 8 já estava ativa, e ela retorna aqui. Vamos falar um pouquinho sobre importação, ok? Como mencionado, nós temos aqui um botão de Help. Eu creio que vocês já deram uma lida nessa documentação. Eu inseri umas informações agora que eu queria passar com vocês, tá? Importar arquivos, conciliação bancária. Existem 3 tipos de arquivos que nós podemos utilizar hoje no ACMS para conciliação bancária. Podemos ter mais tipos de arquivo? Claro. Isso aqui é apenas o start inicial para a gente poder utilizar o módulo da conciliação, ok? O primeiro arquivo que nós estamos orientando o pessoal a utilizar é o arquivo de posição fixa, tá? Layout Febraban. Então, alguns aí que já têm conta no Bradesco já fizeram o contrato para conciliação bancária no layout 240 posições. O pessoal que usa o Banrisul, Maicon Von, pessoal lá, Abraão, Itamar, que usa o Banrisul, também o layout de vocês de contrato do Banrisul já está para o Febraban 240 posições. O pessoal lá do Pará, que usa o Banpará, conversei ali com o pessoal do Delon, já existe uma opção de você exportar o arquivo no formato também Febraban 240 posições. Então, essas 240 posições, o contrato do serviço de conciliação bancária, o banco vai fornecer para você diariamente todas as transações do seu banco em um arquivo ou mais arquivo. Ó, eu estou pegando um exemplo aqui de uma imagem de uma entidade aqui de São Paulo. Eles entram lá no menu de arquivo de retorno do Bradesco do mesmo dia, com diversas movimentações que o Bradesco criou para eles. Ou seja, em vez de importar, por exemplo, 300 arquivos de 300 contas, eles importam ali 4 ou 5 arquivos por dia e fazem a conciliação diária. Essa é a grande vantagem de ter um contrato de conciliação bancária. Ah, Lucas, mas nós aqui não temos o Bradesco. Nós temos aqui o Banco do Brasil.
Bom, você tem que entrar em contato com o Banco do Brasil e verificar se ele tem um serviço de conciliação bancária. Eu já verifiquei que o Banco do Brasil tem, Santander tem, os principais bancos têm esse serviço de conciliação bancária, ok? Continuando aqui, eu vou dar uma pausa aqui nesse momento, porque eu quero mostrar para vocês a facilidade que a importação desse tipo de arquivo vai trazer para vocês. Por isso eu vou convidar o meu amigo Gilson. Ô Gilson, tá na escuta aí? Consegue abrir o seu áudio? Opa, maravilha. Sim, primo. Boa tarde a todos. Estamos aqui. Legal, Gilson. Gilson, eu vou pedir para você compartilhar a sua tela e mostra para a gente como é que está sendo o processo da importação do Bradesco aí no ACMS. Ok, vamos lá então. Posição fixa, né? Vamos escolher aqui as 240 posições, escolher o arquivo. Eu guardei ele aqui em outro lugar. Posso importar? Importa aí, manda bala. Ô Gilson, o Bradesco tem disponibilizado mais de um arquivo do mesmo dia ou apenas um arquivo único com todas as contas? É apenas um arquivo. A gente pega todos os dias um arquivo só. Olha só a mágica acontecendo aí já. Aí importa todas as igrejas que a gente já colocou. Vai ter algumas aqui, primo, que tem um caso especial que a gente está tratando, mas é bem especial mesmo. Legal. E está sendo bem rapidinho essa importação do arquivo. Sim, rapidinho. Ó, você está vendo aí que já está no final. Acabou. Legal. Vamos dar uma analisada nessa tela aí, Gil, só para o pessoal entender o que aconteceu. Sobe a tela em cima lá. Certo. Vamos para o primeiro item ali, ó, igreja aeroporto. Ele leu o banco, ele leu a agência, ele leu a conta, o total de movimentos que teve nesse mesmo dia. Então, esse dia teve 2 movimentos. E aí ele falou para mim assim, ó, de 2 movimentos que tinha, 2 foram importados. Clica no olhinho ali, onde tem os 2. Então, olha o que ele mostrou aqui pra gente. Ó, da igreja do aeroporto, no dia 3/10, eu tive 2 valores de movimentos. Ó, um de resgate e um de conta de água e esgoto, né, que é aquele resgate automático, né? E foi importado com sucesso. Fecha aí. Agora, vamos ver aquela segunda conta ali que dá não encontrado. Clica naquele olhinho ali, ó. Conta não encontrada. Então, olha só o que aconteceu. Por algum motivo, essa conta 1934, ela não foi ativa, não foi configurada para usar a conciliação. Então, na hora de ler o arquivo, a gente não encontra essa conta ativa, ele mostra que teve esses movimentos no arquivo, porém, ele não faz nada, não importa, ele rejeita os movimentos. Pode fechar, Gilson, por gentileza. Aquele segundo caso ali de Angatube. Terceiro caso, Angatube. Clica aí no olhinho, olha. Mesma coisa, né? Transações importadas e mostrou. Maravilha, Gilson. Vamos ver um caso, Gilson, onde já fez a autorreconciliação. Pega aquele caso ali da igreja ali, ó, de Capão Redondo. Então, a igreja do Capão Redondo, Gilson, teve 9 movimentos. Dos 9, ele já encontrou 9 itens que já estavam lançados. Clica aí, Gilson, no olhinho. E já fez a autorreconciliação. Ou seja, na importação, ele já identificou se o valor era igual e a data era igual.
Se o valor e a data eram o mesmo, ele já fez a autorreconciliação, você não precisa nem conciliar. Pode fechar aí, Gilson. Vamos ver um outro caso aí, Gilson. Esses que tem aqui a coluna do meio aqui, olha. Esse aqui? Pode ser o de 3. Esse que tem esse Jardim Campo da Fora. Isso. Clica ali no terceiro. Essas transações aí, Gilson, o que significa? São as transações que foram... Que só importaram. Exatamente. Foi só isso. Desculpa, cortou? As transações que foram importadas. As transações que foram importadas, certo? Isso. Ou seja, 4 foi autorreconciliado e 3 foram importadas e estão pendentes de conciliação, certo? Isso mesmo. Então, tá bom. É isso mesmo. Agora, vamos ver se tem algum que a última coluna, Gilson, aparece ali um olhinho. Que é onde está todos os zeros aí. Tem alguma aí? Ali, ó, 10. A última lá embaixo, ó. 10. Tá vendo ali? Data inválida. Por algum motivo, esse arquivo, na hora de importar, ele não considerou essas datas. A gente tem que ler aquele detalhe. Oi? Aquele detalhe que a gente está verificando lá, do mês 10, especificamente dessa igreja, aí a gente já está verificando. Tá, é especificamente dessa igreja do NASP. Exato. Ok. Beleza, a gente vai verificar. Mas você viu que legal, pessoal? A gente importou aí um arquivo com diversas movimentações, né, Gilson? De diversas contas, um único arquivo só. Nesse arquivo a gente consegue ver a quantidade de linhas que foram lidas, dessas quantidades de linhas, quantas foram importadas, quantas foram autorreconciliadas e se teve alguma que foi negada por algum motivo específico. Legal, Gilson. Você gostaria de comentar alguma coisa aí, Gilson, para a galera? É o seguinte, a gente fez alguns testes aqui com relação a essa facilidade e realmente, olha, é uma coisa divina, viu? A gente tem percebido aqui que as facilidades são enormes. O que a gente fazia com um tempo muito grande, agora o sistema trouxe essa rotina aí que vai agilizar muito o processo mesmo. Eu falei um pouco no início aqui com o Jefferson, a gente ficou aqui com as mãos suando quando soubemos dessa facilidade aí. E como foi, a gente já tinha um caminho já meio andado, e aí a gente acabou iniciando aqui o processo, e a gente percebeu realmente que é uma coisa assim, muito, mas muito boa mesmo. Por enquanto, a gente não consegue medir toda a parte funcional, mas aqui já está disponível. Olha, excelente, viu? E muito bom mesmo. Legal, Gilson. Obrigado. A gente subiu aí o mês 9, no start de todas as igrejas, tranquilamente, não deu nenhuma questão, e já estamos, então, partindo para o mês 10 também. Legal. Parabéns aí pela dedicação de vocês e pela ajuda também, pela disposição que vocês tiveram aí, paciência do início e ajudar a gente a deixar mais redondinho. Obrigado, viu, Gilson? Maravilha. Um abraço para todos aí. Deus abençoe. Valeu. Pode estopar aí, Gilson, a sua reprodução do... Maravilha. Eu vou compartilhar agora aqui a... Então, vocês viram lá, galera, que não tem segredo, a importação do arquivo Febraban, 240 posições. Se você ainda não correu atrás do contrato com o seu banco, tenta negociar, tenta verificar. Tem um manual que vocês podem baixar, que é esse manual aqui, olha, manual Febraban 240 posições, vocês podem enviar para os gerentes de vocês e solicitar esse tipo de serviço que vai facilitar muito para vocês, tá? O segundo tipo de arquivo que a gente vai trabalhar aqui e tem disponível é o arquivo XML, tá? Então, o arquivo XML, você pode exportar ele sempre aqui como OFX Money, tá? Você vai encontrar aí na hora de exportar, salvar arquivo como essa opção, tá? Uma informação que eu adicionei agora de tarde, que vocês não tinham essa informação aqui ainda, que é o seguinte: tome muito cuidado na hora de você listar os movimentos aqui, de não ter últimos lançamentos. Por quê?
Quando tem últimos lançamentos, que é esse caso aqui abaixo, ó, isso aqui é um movimento que teve aqui no mês 9, os últimos lançamentos replicados aqui, tá vendo? E na hora de exportar o arquivo FX, o que aconteceu? Ele duplicou a movimentação no arquivo, tá? Então, como o arquivo FX é um arquivo fechado, você não consegue editar ele, na hora do campo importar o arquivo FX, ele duplicou esses dois movimentos aqui de aplicação, ok? Então, certifique-se na hora de salvar o arquivo lá, salvar como, de que não existe últimos lançamentos disponíveis, tá? Eu vou mostrar aqui para vocês um tipo de arquivo OFX que eu tenho salvo. Esse layout que nós temos salvos aqui, nós temos desenhado, é para o layout do Bradesco. O Justo já comunicou que o Itaú e outros bancos têm outros tipos de layout. Então ele vai passar para nós, pode ver que é um arquivo todo codificado, que ele vai passar para a gente, e a gente vai desenhar esse arquivo aqui. Então, para importar um arquivo XML, é só vir aqui, selecionar o arquivo XML, escolher o layout do banco, no caso nosso que a gente está testando é o Bradesco, e escolher o arquivo. Eu peguei aqui, eu vou pegar aqui a Igreja 7, Demo 7, o mês 6 de 2019, e vou também importar o mês 7 junto. Vou tentar processar dois arquivos juntos. Vamos ver o que vai acontecer aqui, ó. Olha só, eu já importei dois arquivos, consigo selecionar dois arquivos ao mesmo tempo, e o que ele mostrou para mim aqui, olha, que nesses dois arquivos tinha 12 movimentos. Dos 12 movimentos que eu importei, 6 só foi importado, 4 foi conciliado, ou seja, ele encontrou algum valor com alguns movimentos com a mesma data e valor, e ele fez a autoconciliação, então tá aqui. E 2 foi recusadas por causa de data inválida. Então ele já mostrou aqui para mim que a data estava inválida. Aqui é uma data do período de fevereiro de 2019. Fevereiro de 2019 não tem ativo a conciliação para essa conta, por isso que a gente não consegue importar em períodos fechados. Querem ver para a gente dar uma testada aqui, ó? Igreja 7, vou selecionar aqui, conta bancária, escolher o período 6, e a gente já vai ver um negócio aqui, ó. 4 movimentos autoconciliados, que é o que diz aqui na tela dos itens conciliados, ó. Um de 250, um de 17, um de 1001 e um de 750. Ele já fez a autoconciliação desses movimentos, tá? Lucas, você tem mais alguma opção de tipo de arquivo para importar? Nós temos essa opção aqui, ó, separado por caractere. Ao você selecionar essa opção aqui, você vai ver disponível aqui um arquivo padrão para você poder baixar. Esse arquivo padrão é o mesmo arquivo que vocês já estão acostumados, arquivo TXT, a importar despesa conta corrente, tá? Então você baixa o arquivo aqui. Eu deixei preparado aqui um exemplo de um arquivo, então eu baixei, abri no Excelzinho, pode ver que é bem simples aqui, ó. Abri no Excel e coloquei, ó, número do banco, número da conta sem o dígito, data do movimento, descrição e valor sem casas decimais, certo? E eu vou importar, salvei esse arquivo aqui, olha, eu salvei ele em arquivo TXT, ó, que é esse arquivo aqui, olha. Quando eu abrir ele, olha como que vai funcionar. Ele tem aquelas informações, tudo bonitinho. E vou importar agora esse arquivo manual para vocês verem. Olha só, ele importou o arquivo. No arquivo tinha 9 linhas. Das 9 linhas, 4 só foram importadas. 5 já fez a autoconciliação e não teve nenhum recusado. Ok? Uma regra que eu queria conversar aqui com vocês, tá? O arquivo separado por caractere, ele sofre ações externas, ou seja, você faz manualmente. Então você pode errar
na digitação esse valor. Por isso que a gente sugere que ele seja utilizado somente em raríssimas exceções. Quando eu devo usar o arquivo separado por caractere? Vou falar uma experiência pessoal minha, talvez alguém se identifique. Não sei se o pessoal da Norte Paranaense está aí na videoconferência, mas eu lembro que lá em 2013, 2014, existiam algumas contas bancárias de algumas igrejas que eram do Banco Sicoob, Sicredi, que eram contas que a gente não tinha acesso digital. Então o tesoureiro enviava, ele ia lá no banco, tirava um extrato no caixa eletrônico, aquele extrato amarelinho com os movimentos, enviava junto com a remessa, para a gente poder fazer a contabilidade lá desses movimentos lá para o SPED. E às vezes eu até mesmo ia lá retirar. Então, esse tipo de arquivo de importação manual é para essas contas que não têm acesso online, acesso digital. É para quebrar um galho. Mas, como eu falei, ele tem um fator externo seu de você poder errar na importação. Ok? Então, a gente não recomenda utilizar ele. Lucas, aqui no meu banco, eles já tem um layout para conciliação bancária, mas não é nenhum desses layouts seu. Tem como configurar? Se é um layout que é padrão, a gente consegue configurar para você ler aqui. Às vezes você usa aí o Banco do Nordeste, e o Banco do Nordeste tem um serviço de conciliação que já tem um layout pronto. É só você mandar para o suporte, aqui, @iatec.com, a gente desenha esse layout e deixa ele preparado aqui para vocês utilizarem, tá? Algumas regras que eu queria validar com vocês aqui, ó. No processamento do arquivo, caso encontre valores e datas iguais já importadas, você pode tomar duas ações: importar e substituir, que ele importa os movimentos do arquivo, substitui os movimentos anteriores com a mesma data e desfaz a conciliação caso seja feita. E a opção importar e ignorar. Quer ver? Eu vou dar um F5 aqui, dar um atualizar na minha página e vou tentar importar o mesmo arquivo mais de uma vez para vocês verem o que vai acontecer. Olha só o que aconteceu. Ele já me trouxe uma notificação aqui para a gente ficar alerta. Ó. Transações foram recusadas. Foram encontradas transações repetidas de data e valor. O que deseja fazer? Você tem duas opções. Ou você importa e substitui, ou você ignora essas transações que foram identificadas com a mesma data e valor e importa novamente. Se você não quer que ele valide linha por linha, você basta clicar aqui, ó, não perguntar novamente. Se você não clicar aqui e dar um ignorar, ele só lê uma linha. Aí ele acha outra transação repetida, traz a mesma notificação. Então, se você quiser fazer isso para o arquivo todo, é só clicar em ignorar e importar. Ele vai verificar aqui, ó, foi recusado 7 itens, tá? Foi ignorado pelo usuário e etc. Você consegue ver aqui quais são as informações que foram ignoradas pelo usuário na importação. Beleza? Outra observação, ó, não é possível importar arquivos que contenham movimentos em datas de períodos fechados. Então, por exemplo, vou pegar um arquivo aqui que eu preparei, um arquivo manual. Eu deixei aqui, olha, período fechado, o nome do arquivo. É um período que existe lá no banco, mas aqui no ACMS está fechado. Ao tentar importar esse arquivo, ele recusa e ele me retorna aqui que foi recusado, tá? Aqui, acho que retornou errado, mas é para retornar a informação aqui. O período está fechado, por isso que não consegue. Vamos pegar um outro exemplo aqui, olha. Valor inválido. Se você salvou o arquivo com algum valor inválido, ou está tentando importar um arquivo que o valor não está correto, ele também vai retornar aqui, olha, não conseguiu nem ler os valores. Nesse caso específico do valor errado, ó, valor inválido, eu salvei o valor com o cifrão aqui, ó, com a moeda. Por isso que ele não lê, tá vendo? Ó? Então ele vai fazer essa verificação também. O que mais que ele vai verificar aqui? Conta não ativa. Então, se eu tenho no arquivo uma conta que não está ativa, ele vai aparecer aqui, ó. A conta não foi encontrada, então eu não consigo ler esse arquivo, tá bom? Então a gente deixou bem amarradinho aí para vocês, para não ter problema na hora de importar. Vamos conciliar para ver como é que ficou esses movimentos?
Então, aqui, olha, eu tenho movimentos que foram importados e movimentos que foram importados aqui em azul do lado direito e movimentos financeiros aqui do lado esquerdo, tá? Vejam, uma coisa muito importante para vocês avaliarem aqui nesse momento. O saldo inicial do movimento financeiro deve ser sempre o saldo inicial dos movimentos importados. Por isso que é muito importante fazer o ajuste, tá, dos movimentos para que se tenha as informações corretas. Por exemplo, aqui no mês 5, a gente iniciou essa igreja com o saldo correto. Ó. Veja que no mês 5, ele tem R$ 556 de saldo inicial e aqui também R$ 556. Porém, o saldo final aqui, ou seja, o total do valor importado, não está batendo com aqui. Então, a gente tem que estudar, ver onde está a diferença para poder fazer a conciliação. Eu vou chamar aqui na tela alguns itens que foram conciliados, só para vocês verem um detalhe importante daquela tela. Desfazer alguns movimentos. Então, eu desfiz alguns movimentos. Já está aqui disponível. E na hora de conciliar, olha que fácil que é. Você clica aqui, ele vai trazer um saldo de diferença aqui para você, e você clica nesse lado. Ao valor zerar, ele vai habilitar esse botão iniciar, conciliar. Você necessariamente, para ser mais rápido, não precisa apertar em conciliar, você pode somente dar um Enter. Ao apertar Enter, ele já faz a conciliação, tá? Então, posso conciliar vários movimentos dando Enter, sem precisar apertar o botão conciliar, ok? É uma facilidade para agilizar o processo aí para vocês. O que mais que nós temos aqui nessa tela? Nós temos uma opção de filtro. Vou chamar um outro período aqui, só para a gente ver. Então, eu quero filtrar todos os movimentos do dia 1. Opa, ele já filtrou aqui para mim. Trouxe todos os movimentos do dia 1. Eu quero filtrar todos os movimentos que tem o valor R$ 113. Olha, já me filtrou aqui e trouxe os movimentos de R$ 113. São ajudas aí para vocês ajudarem no momento da conciliação. Desse lado aqui, você vai encontrar o botão Mostrar Caixa Fixo. O que significa esse botão? Você vê que são movimentos que não vão poder ser selecionados, ó, não tem como selecionar eles. É um movimento que foi inserido aqui para ajudar vocês na hora de identificar se já tem algo que já foi lançado. Por exemplo, o tesoureiro da igreja já lançou a despesa da tarifa bancária. Porém, na hora de ele lançar, ele lançou com pagamento no caixa. Então, para você não lançar novamente e duplicar, para você ter certeza, você viu que está pendente aqui a tarifa bancária. Opa, vamos conferir se ele já lançou. Você coloca aqui Mostrar Caixa Fixo. Ele vai mostrar todos os lançamentos que teve no caixa fixo nesse período, ok? E aí você consegue identificar se teve algum movimento que o tesoureiro possa ter lançado erroneamente, um pagamento de uma nota fiscal, uma transferência entre contas, você pode identificar aqui nesse momento, ok? Que mais que eu ia falar para vocês? Vamos ver o que a gente tem aqui na documentação que eu posso estar esquecendo. Ok, nós temos aqui um relatório. Esse relatório ele me lista os movimentos pendentes que não foram conciliados e os saldos iniciais e saldos finais. A gente está dando uma ajustada no layout, está cortando algumas coisas aqui. Então ele vai mostrar sempre o saldo inicial das transações da CMS e as transações importadas, os movimentos pendentes e o saldo final. Uma observação importante, tá? Hoje o pastor Homero me ligou e ele disse que, por enquanto, ainda o processo de conciliação que a contabilidade e a auditoria pede, que é feito no ACI, deve ser feita. Mas ele está estudando a possibilidade de somente o ACMS sustentar o saldo para conciliação bancária que os auditores pedem no ACI.
tá? Então, por enquanto não for validado pelo processo da auditoria, ainda é preciso ser feito esse processo aqui no CMS e ser feito também o processo no ACI, ok? Na aba também de transações conciliadas, vocês podem fazer alguns filtros, pesquisando por valor. Então, você quer filtrar tudo que tem 750. Ele retorna. Você pode pesquisar por dia. Quero ver todos os movimentos do dia 10. Ele retornou aqui, ó. Movimentos do dia 10. Você quer filtrar algum histórico específico, a tarifa. Retornou aqui a tarifa. Então você pode fazer alguns filtros. Aqui também tem o filtro por descrição dos movimentos, tá? Então se você quiser filtrar aqui os movimentos, você pode também por histórico. Esse lado só filtra os movimentos que são do ACMS e aqui só os movimentos desse lado. Por exemplo, aqui, ó. 8543, ó, já retornou ali, ó. Vamos pesquisar aqui, ó. Esse cara aqui, ó. Tânia. Já retornou aqui o filtro dos depósitos da Tânia. Então, uma facilidade para agilizar no processo da conciliação. Estou esquecendo de algum detalhe? Ah, tá. O José falou da possibilidade de clicar em vários movimentos ao mesmo tempo, né? Então, vou pegar os itens conciliados aqui. Desfazer só para mostrar para eles aqui. Então, posso selecionar diversos ao mesmo tempo. Dar um conciliar. Com um Enter. Não precisa pôr o mouse necessariamente. Na hora que conciliou, ele trouxe o bloquinho todo que foi conciliado. Mais uma observação? Só aqueles movimentos da direita e depois aqueles movimentos da esquerda. Para quando tem estorno, você fala, né? Às vezes tem movimento de estorno, né? Por exemplo, lá caiu no banco um depósito e ao mesmo tempo o banco já estornou. Então você pode conciliar somente itens do mesmo lado, né? E etc. Ok, eu acho que é isso. Ah, tá. Um relatório movimento financeiro. Tá? O relatório movimento financeiro, nós colocamos aqui um identificador para ajudar a você ver se tem itens pendentes de conciliar para conciliação. Então, a igreja 7 aqui, por exemplo, se eu tirar o relatório do Bradesco aqui, a gente vai ver que alguns movimentos vão estar com um asterisco, ó, tá vendo aqui, ó? E vai sair essa observação. O que significa isso? Significa que o movimento foi conciliado. O que não tem um asterisco, ele não foi conciliado, tá? Bom, por último, para a gente finalizar, antes de abrir aí para perguntas e respostas, se tiver algum comentário na loja aí que seja importante, acho que o Joel está fazendo o filtro aqui, né, Joel? Vamos falar um pouquinho sobre fechamento de período, tá? Então, tesouraria, período. O que vai acontecer aqui no fechamento do período? Nós vamos validar duas coisas. Primeira coisa que a gente vai validar. Existem contas ativas para conciliação com movimentos não conciliados? Se existe, ele vai retornar aqui um menu na tela mostrando assim, olha, tais contas estão ativas no período tal, então você não pode fechar o período se você não conciliar os movimentos que estão lá. Tá? A segunda validação que vai fazer é o seguinte, os saldos são iguais, então se você não fez a movimentação correta, o saldo do item importado com o item que tem no CMS não são iguais, ele vai impedir que você feche o período. Ó. Nesse caso aqui, que ele está falando para mim, ó, igrejas e contas com itens pendentes a conciliar ou saldos diferentes entre a CMS e itens importados. Então ele me trouxe aqui, ó, não consigo fechar esse período por causa disso aqui, ó. Eu tenho aqui um saldo diferente de um para o outro. E possivelmente, se eu entrar aqui na conciliação e ver o período 5, eu posso ter algum movimento aqui, olha, esses movimentos aqui, ó, que estão pendentes de conciliar. Então ele não vai deixar eu fechar período se eu não validar esses dois itens, ok? O que nós temos de pergunta aí?
Qual o prazo para essa validação da divisão? Sobre aceitar essa coleção de... Ok. Wilker, o pastor Homero está estudando ainda o prazo, tá? Eu conversei com ele hoje. Ele, inclusive, falou que talvez entraria na live aí para participar com a gente. Como que ficaria esse processo da auditoria aceitar o ACMS como um item para sustentar os itens da contabilidade, tá? Outra pergunta aqui do pessoal da Sul do Pará. Ei, onde entra o ACI? Como importar conciliação para o ACI? Não entra em nenhum lugar aqui. O ACI é um sistema paralelo, tá? A conciliação do ACI vocês vão continuar fazendo. Alain Delon, não sei se você já faz esse processo dentro do ACI. Se ainda não fazem, eu posso indicar diversos campos aqui que já utilizam esse processo de fazer dentro do ACI para o SPED contábil, para o ECD, tá? O Anderson lá da P. Que adianta? Pode falar. O que a gente faz agora, velho? A gente quer o ACI, cara. Bora importar esse arquivo direto pro ACI aí. Importar direto pro ACI, Delon? Rapaz, nosso problema se chama Vamos Parar, né? Tu já viu, né? Eu te mostrei naquele dia. Eu tô com um problema porque a gente não consegue acessar todas as contas de uma vez para puxar o arquivo aqui. Igual eu te mostrei, né? É um por um, é muito... É antigo ainda o processo deles aqui. Então, a gente vai acabar tendo que fazer o trabalho 2 vezes, né? Como a gente já faz aqui, tá certo? Ok. No início, isso mesmo. Não tem para onde fugir. Ok, vou continuar com as perguntas. Me ajuda, primo. Por favor. A ativação para aquele tipo de se veja por conta por Tá. Sobre o contrato da concessão, o José lembrou uma coisa aqui. Na hora de fazer o contrato, você seleciona todas as contas que vão fazer parte do contrato para ver o arquivo. Vou abrir um exemplo aqui do contrato, para vocês darem uma olhada. Ó. Esse aqui é um contrato da APAC, que é aqui de Campinas. Olha só que interessante. Eles trazem todas as movimentações em um único arquivo, ó, tá vendo? Então, a Igreja de Campinas, Comunidade Judaica, Samambaia. Então, todos os movimentos aqui. Então, na hora de você criar o contrato, você tem que informar todas as contas que você quer que vá nesse arquivo, ok? Para não ter que importar vários arquivos, importar um só, tá? Alain Delon, aqui na Sul do Pará não tem esse tipo de serviço. Irmão, então você vai ter que trabalhar, importar um por um aí, entendeu? Não tem escapatória, tem que fazer esse trabalho, formiguinha aí um por um, e entender o seu processo, aí como vai funcionar para fazer o negócio acontecer, ok? O Anderson estava perguntando ali, aqui na minha agência informaram que esse serviço geraria custo, e no caso de quem já está em andamento, procede? Ó, todos os feedbacks que eu peguei aqui, Anderson, não tem custo nenhum, tá? Posso te passar o contato aqui do pessoal de São Paulo, o Jonas da Norte Catarinense, acho que esses dias fez também, e acho que parece que não teve custo nenhum, então talvez coloque você em contato com essas pessoas aí que eles podem te dar um feedback. Tem a opção de lançar o movimento, de não estar cadastrado no ACMS, no banco citado. Existe. Ok, que é uma segunda etapa. Isso. Ok. Ok. Então é o seguinte, perguntar aqui se, como o Thiago falou no início, essa ideia de ser um mínimo produto viável. O que isso significa? Que a gente fez um mínimo para vocês continuarem trabalhando, a gente tem outras ideias. Uma dessas ideias, para vocês terem ideia, é o seguinte, vamos supor que tem um item pendente que eu importei aqui, ó, esse item de R$703. Então, em vez de você ir lá na tela, gerar um movimento, a gente está pensando a possibilidade de, através dessa mesma tela, você já clica e você já classifica. Ah, isso aqui é uma transferência entre contas. Ele já gera um movimento. Ah, isso aqui é uma despesa. Ele já gera despesa. Ah, isso aqui é um adiantamento. Ele já gera um adiantamento, tá? Então, pela própria tela, onde vê os itens pendentes, poder gerar um movimento. Ok? Então, a ideia é evoluir esse processo, esse módulo da conciliação bancária. Outra ideia que nós temos também, tá? Como aqueles que vão utilizar o processo de conciliação bancária vão estar importando diariamente,
A gente quer validar se é viável a gente disponibilizar os itens que são pendentes para os tesoureiros da igreja poder usar esses movimentos para gerar os movimentos. Então, um exemplo. O tesoureiro da igreja foi lá, fez o depósito na conta da igreja, ok? E ele esqueceu de fazer a transferência entre contas. Na hora que ele entra no ACMS, lá no meio da semana, ele vê lá itens pendentes a classificar. E vê esses movimentos que são pendentes, aí ele fala, isso aqui é uma transferência entre contas. Ele vai lá e gera, isso aqui é um depósito não identificado. Ele gera o depósito identificado com base nesses itens que foram importados. Ao ele gerar, utilizando já os movimentos importados, já é autoconciliado. Ou seja, você não precisa conciliar, porque o arquivo estava pendente, gerou um movimento com base nele e já foi conciliado. Acho que talvez seria essa mais ou menos a pergunta, né, José? O processo de você cadastra uma despesa com uma conta errada, tipo, você cadastra com caixa fixa, mas feito com banco. Eu mostrei aqui a opção de mostrar caixa fixa, né? Então, o que o José falou, vamos supor aqui, olha, eu coloquei essa opção aqui, ó, mostrar caixa fixa. Ele me trouxe esse valor de 16,57. Por algum motivo, o cara lançou errado, tá? Então, eu vou lá, verifico se não está contabilizado. Se não tiver contabilizado, eu edito, altera. Se tiver contabilizado, eu estorno, volto aqui, corrijo o movimento e lanço novamente correto, tá? Esse processo tem que ser feito. Vamos lá, continua aqui. O Luiz perguntou, o Everson Luiz, os itens não conciliados, tem como lançar na gerência da conciliação? Tá, os itens pendentes. Ah, tá. Ok, gerar os movimentos com base nos itens pendentes, né, Everson? Na tela de conciliação. É a nossa segunda etapa, tá? Nós vamos startar para vocês trabalharem e a gente vai pegando esses feedbacks com vocês, tá bom? E no médio prazo, a nossa ideia é evoluir o módulo da conciliação bancária. A Adriana, da MC, os valores não lançados pelos tesoureiros, os processos de conciliação, serão importados caso não sejam conciliados? Os valores não lançados pelos tesoureiros serão importados caso não sejam conciliados? Caso não seja conciliado, vai ficar pendente. Você tem que lançar, Adriana. Então, vamos supor, você importou o extrato da semana e viu que tem vários depósitos na conta, várias entradas. Você vai lá e lança lá como transferência entre contas, se for, ou depósito não identificado, e vai lá e depois concilia esses movimentos para não ficarem pendentes. Não sei se respondi, se essa era a sua dúvida. Roberto, existe alguma interferência entre o período aberto no SMS, porém com o mapa fechado? Não. O que comanda aí não é o mapa, tá? É o período do campo. O mapa não tem interferência nenhuma. Ok? Quem deu? O Everson. Quem falou aí? O saldo a ser inserido será o saldo final da conta corrente ou o saldo total? É o saldo inicial, tá? Na hora de startar uma conta, tem que colocar o saldo inicial, que é o saldo final do mês passado, né, José? Então, um exemplo prático. Estou startando a igreja no mês 10. Ou é o saldo final do mês 9 que eu coloco, ou o saldo inicial do mês 10. Essa é a lógica, tá? Tá, Adriana ali, entendi. Nesse caso, os lançamentos serão manuais mesmo. Isso, manuais. Por enquanto, Adriana. Por enquanto, serão manuais. A ideia é, como o Everson colocou ali na sugestão, é que a gente utilize os movimentos pendentes dessa própria tela para poder gerar os movimentos, inclusive vários de uma vez. Então, imagina que você... aí eu sei que vocês têm contas de Invest Plus, que é aquela conta que entra e sai o dinheiro todo dia. Gera um monte de movimento na conta lá de investimento. Então, a nossa ideia é que pudesse ter uma opção aqui de você selecionar todos esses movimentos e gerar movimentos como transferência entre contas. Ele automaticamente já gera, faz a autorreconciliação e tudo. Pode ser feito dia a dia ou pode importar dia a dia? Tem 3 opções que a gente sempre pede. O extrato importado só podem ser feitos dia a dia. Cara, você pode importar dia a dia, semanalmente, mensalmente, não tem um período. O contrato que a gente está fazendo, que vocês devem fazer, a gente orienta que seja o contrato diário, tá? Tem uma opção lá, diário aberto. O que isso significa? Que o Bradesco, todo dia de manhã, ele envia as movimentações do dia anterior, tá? Então, você tem lá a opção do Bradesco para contrato, o diário aberto, o diário fechado, que vem 2 dias depois, o semanal, quinzenal e mensal. Então, você escolhe a frequência que você quer importar. E também a frequência que... eu não tenho o contrato do Bradesco, quero importar aqui o arquivo OFX. Você escolhe o período que você quer importar aí.
Ah, sim, aí o Thiago pediu para dar um toque para você não tentar importar 300 arquivos de 300 contas no final do mês. Aí você vai estourar o nível de processamento do nosso servidor aqui, aí depois vai ficar falando que tá lento o sistema aqui. Tá? Então vamos procurar diariamente tentar fazer. Para quem já tem um serviço de contrato aí com o Bradesco. Quem não tem que se adequar aí na realidade. Como tenho contas em 2 CNPJs, precisa fazer 2 contratos. O SMS já consegue distinguir por arquivo? Sim, não tem problema nenhum. Se vir 2 arquivos diferentes e os 2 for do layout que a gente já tem desenhado, não tem problema nenhum, Roberto. O Itamar. Para a importação dos arquivos, a conta bancária base da igreja será registrada no sistema? Isso, Itamar, perfeito, bem lembrado. Se no SMS está cadastrado algum caractere diferente do que está no banco, você não vai conseguir importar, tá? Tem que ser o mesmo que está cadastrado no banco. Rafael Silva. Caso todos os lançamentos tenham sido feitos ao contabilizar os movimentos, quais serão os históricos carregados para o ACI? Será o histórico importado ou os lançamentos tesoureiros? Será o histórico que o tesoureiro lançou, ou vocês lançaram aí na associação, tá? O tesoureiro não lançou a despesa. Como conciliar as movimentações pendentes? Não tem como conciliar se ele não lançou. Você tem que lançar, amigão. Tem que lançar e voltar na tela e conciliar, né? O Tia perguntou aqui, o Rodrigo, haverá uma importação para o ACI? Para fechar o ACI, SMS ou relatório? Por enquanto, não, Tia. A ideia é o pastor Homero validar essa questão da contabilidade e da auditoria para não precisar fazer no ACI e evitar esse retrabalho que vocês têm de fazer no ACI também, tá? Esses depósitos mostrando no movimento financeiro são os vínculos que os tesoureiros fazem nos pacotes? Vitor, pode ser vínculos que são feitos no pacote, pode ser depósitos não identificados, pode ser transferência entre contas que registraram. Esse histórico depósito aqui eu cadastrei só para teste, tá? Mas são todos os movimentos que tem na conta banco no movimento financeiro. Ok? Tá, o Maicon. No caso das contas que possuem CDB, um saldo no extrato e uma na aplicação, vinculados na mesma conta, como ficará? Hoje temos 2 contas separadas no SMS. Maicon, eu tenho dúvida para você, eu nunca vi um caso desse. Ele tem nas 2 contas a mesma coisa, ele oferece um extrato para importação, teria que validar isso. A ideia se o extrato for único, vai ter que ser se for único, uma conta só, mas a ideia é que você concilie somente o que é conta corrente, o que é aplicação normalmente, não sei se você tem um extrato de movimentação da aplicação, igual o movimento bancário, né? Não sei se essa era a sua dúvida, depois a gente conversa depois. Esses depósitos mostrados no... Isso aí a gente já falou, né? Ok. Qual a relação da conciliação e a contabilização do movimento financeiro? A relação é a seguinte, se você fizer a conciliação, você vai saber mais rápido quais movimentos estão pendentes, para poder lançar no movimento financeiro. Essa é a ideia. Agilizar o processo, porque antes o pessoal fazia tudo no papelzinho a conciliação, ficava ticando, isso aqui está pendente, vai lá lançar, isso aqui também está pendente. A contabilização do movimento financeiro nada mudou. Não, a contabilização, o mesmo fluxo, não mudou nada. A mesma descrição, a mesma coisa. Isso, a descrição dos movimentos acontece igual. Roberto Silva, como será realizada a conciliação das contas de aplicação? Por enquanto não vai ter, tá? Só que é conta corrente. A aplicação, pelo até minha pouca experiência que eu tenho na contabilidade, ela não era reconciliada, né? Ela era sustentada. É um pouco diferente. A não ser que mudou alguma coisa, agora os bancos estão oferecendo algum extrato de aplicação. Se o banco está oferecendo extrato de aplicação, você pode configurar a conta aplicação para importar também. Tá? Não tem problema nenhum. Só que eu não sei se os bancos oferecem esse extrato para aplicação. Normalmente eles oferecem promover. Isso, você pode escolher a conta que você quer ativar para conciliação. Então vou pegar um exemplo aqui só para mostrar aqui. Vamos supor que essa mesma igreja 7 ela tivesse uma conta de aplicação aqui. Se eu quiser ativar essa conta de aplicação, era só clicar aqui em editar e ativar aqui para conciliação. Ok?
desde que tenha o extrato para importar, senão não faz sentido reconciliar ela. Beleza? Galera, eu acho que é isso aí. Acho que as maiores dúvidas vai surgindo conforme vocês forem usando a ferramenta. Então, nesse processo aí de usar, vai surgir dúvidas, é normal. A equipe aqui, eu, o José, o Joel e o Thiago, a gente está à disposição para ajudar com qualquer dúvida, tá? Encontrou alguma dificuldade de algum bug especificamente, pode entrar em contato com a gente, que a gente vai aperfeiçoando, tá? E se você tiver alguma ideia que não foi falada das aqui, que a gente já falou que são ideias futuras para a gente implementar para crescer o módulo, você pode também abrir um ticket mandando essa ideia para a gente aí, talvez um novo processo ou uma nova coisa. A gente está gravando essa conversa, a gente vai subir no nosso canal no YouTube, o canal oficial do ACMS, a gente deixa lá como link oculto, mas a gente manda o link para vocês poderem visualizar essa conversa e poder consultar aí o processo quando precisarem, beleza? E não esqueçam, todas as nossas telas aqui, elas têm essa documentação aqui, ó, só clicar no menu de Help aqui, olha, aqui também, ó, tem um menu de Help aqui, ó, que vai levar você para uma página e vai dizer aqui o que vai acontecer, olha, o que acontece no fechamento do período, o que é validado aqui, ó, tem as regrinhas aqui mostrando, entendeu? Aqui, ó, toda a documentação mostrando passo a passo, ok? Cara, eu acho que é isso aí, pessoal, obrigado. Preciso separarem um tempo de vocês, joguem duro, né? Comecem a usar a ferramenta, porque quanto mais vocês usam, mais feedback a gente tem e melhor vai ficando a ferramenta também, ok? E se encontrar algum errinho, alguma coisinha, tenham paciência, a gente vai aperfeiçoar e vai corrigir a ideia de que o módulo da conciliação não pare no que a gente mostrou, ele evolua para poder agregar aí nos processos, tanto da igreja como os processos do campo. Beleza? Muito obrigado. Já está liberado a partir de hoje. Manda bala aí e começa a utilizar. Minha orientação façam uma conta, ativem uma conta, testem, vejam como vai funcionar, entendeu como vai funcionar a ferramenta, ativa a segunda conta, entendeu? E vai fazendo processo por processo. Obrigado, pessoal. Deus abençoe vocês e um abraço.